em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Olá, ouvinte, internauta, um bom começo de sábado e eu já estou aqui com o professor e advogado Paulo Bacelar. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, o café está à mesa. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenô, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estou vendo aqui o microfone, mas não estou vendo aqui o café sobre a mesa. Eu quero ver se vai chegar daqui a pouco ainda. Vai chegar, professor Paulo Bacelar, porque nós vamos começar essa conversa por onde tem um café da manhã bom e também tem bolo de puba. Vamos à região metropolitana do Cariri com a seguinte pergunta. A Maria Clara, na cidade do Crato, diz o seguinte: completei 63 anos em 2024. Tenho uma empresa desde 1993, ou seja, 32 anos de contribuição. Dei entrada no pedido de aposentadoria em 2024 e o pedido foi indeferido. Dei entrada novamente e estou aguardando o retorno. Tenho direito a esse benefício pelo tempo e pela idade? Olha, Luzenô, é um erro dos segurados ficarem dando entrada em benefício assim, porque foi negado e dá entrada de novo. Foi negado e dá entrada de novo. Eu já vi processo assim com 8 pedidos de aposentadoria negados. Por que eu digo isso? Porque você primeiro tem que saber por que houve o indeferimento. Tem que ver, entender o motivo do indeferimento, ver se realmente não tem direito, ou se foi um erro do servidor, que você pode pedir uma revisão administrativa, você pode recorrer à justiça, ou até mesmo não tendo direito naquele dia, tem um direito em outro momento. Eu já vi segurado aqui, por exemplo, pedir benefício com 3 dias, faltando, como a gente já falou em outros programas, 3 dias para atingir a idade, foi negado, né? O benefício, ele ficou 2 anos com recurso, perdendo tempo, porque faltava só 3 dias, ele tinha que dar entrada novamente. Então, primeiro tem que saber se realmente tem direito, para depois ver o motivo do indeferimento e aí sim poder fazer alguma coisa. Ela tem 63 anos de idade, 32 anos 32 de contribuição. não tinha motivo para indeferimento, né? Agora, professor Paulo Bacelar, Já tem mais de 15 anos de contribuição. Então é uma coisa muito errada aí para ter esse direito indeferido desse jeito. professor Paulo Bacelar, agora neste caso da Maria Clara, será que essas contribuições foram feitas para o CPF dela ou era uma contribuição pela pessoa jurídica? Exatamente. Pode haver vários motivos. Como eu disse, tem que estudar o motivo. Ela pode estar contando com o tempo que pagou foi para a empresa, aquela cota patronal, e aí não tem no CNIS essas informações. Ela pode ter levado um tempo do INSS para se aposentar no regime próprio de previdência, por exemplo. Ela pode ter trabalhado em 2, 3 municípios ou estado e ter levado algum período do INSS para um desses municípios ou estado. Então, tem muitas coisas que podem ter acontecido, mas primeiro precisa analisar e ver realmente o motivo do indeferimento. Eu mesmo sou uma pessoa que adora entender por que o benefício foi indeferido. Vou lá buscar o motivo para poder realmente depois tomar uma decisão do que fazer. Maria Clara, você que nos acompanha pela FM 106.5 na cidade do Crato, ouviu essas explicações do professor Paulo Bacelar, mas nós ficamos também com dúvidas sobre o regime de contribuição que você tem para a Previdência Social. Manda outras informações que nós temos aqui o maior prazer em ajudá-la. Vamos continuar na região sul do Ceará, porque a Rosa está em Lavras da Mangabeira e diz: sou pensionista, professor Paulo Bacelar, pensionista por morte. Eu tenho direito a me aposentar? Quem tem pensão por morte? Se tiver contribuição para a Previdência, sim, tem direito a se aposentar. A linha direta aberta para você, 085-99273-4353.
Carlos Augusto, na cidade de Russas. Tenho 58 anos de idade, 22 anos de contribuição e 16 anos em uma empresa. Quando irei me aposentar? Será que ele conta 22 anos mais 16 em uma empresa, professor Paulo? Quantos anos? Somando 38 anos de contribuição, hoje ele diz que tem 58 anos de idade. 58 anos de idade. É. E quantos anos de contribuição? Ele diz 22 anos de contribuição, aí acrescenta Mesmo aqui assim- 16 anos de empresa. Mas mesmo assim, 22 anos de contribuição não teria direito à aposentadoria. E se ele tiver 22 anos de contribuição, mais 16 de empresa? Aí vai dar quanto? 38. 38. Aí Mais pode- 58, vai dar 96. Pela idade não, pelo ponto não, mas pela regra de transição pode ser. Se ele tiver 38, ele tinha quantos anos em 2019? 32. É isso? Eu tô já contando 6 anos aqui, né, da reforma pra cá. Não, a idade ou o tempo de contribuição? Esquece, eu tô pensando só porque ele teria que ter 60 anos de contribuição para 60 anos de idade. para poder ter regra de transição de 100%. Porque se ele tinha 32 anos em 2019, ele tem que cumprir um pedágio de 3 anos. Então dá 38 certinho, mas ele teria que ter 60 de idade para se aposentar. Deu para entender, Carlos Augusto? Se você não compreendeu... Então ele não tem regra de idade, ele não tem regra de pontos e não tem regra de transição de 100% do pedágio. Teria que ter 60 de idade. Então ele vai ter direito com 60 anos de idade, com certeza, Luciano, ele já tem direito à aposentadoria. Faltando aí 7 anos, é? Tem 56? 58 anos, 58. Faltam 2 anos. Então- Então tá bem pertinho da aposentadoria dele. Isto se ele tiver aqui nessa nossa conta 38 anos de contribuição. Exatamente. Já tem o pedágio, 38. Falta agora a idade, 60 anos. Aqui a gente explica, tem a dedicação e o carinho para dar resposta a você, ouvinte internauta, sobre as dúvidas na área da Previdência Social. A Antônia Maria está em Pentecoste. Olá, bom dia, meu nome é Antônia Maria, de Pentecoste, sou professora municipal, professor Paulo Bacelar. Já tenho 51 anos de idade e 31 anos de contribuição exclusivamente como professora. Já consigo me aposentar? 51 anos de idade, 31 anos de magistério. A mulher, ela tem que ter 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. 57. Ela tem 51. Mas aí tem 30 de contribuição. 31, Daria 6 a mais. 81 pontos. Ela teria que ter 92 pontos. Então ainda não tem os pontos também para aposentadoria. É do estado ou do município? Professora municipal da cidade de Pentecoste. Pentecoste. Aí teria que ver se lá é regime próprio e se lá teve já a reforma da Previdência. Era bom, José, a gente deve fazer um levantamento daqui depois. Quais foram as cidades Você que já já nos fizeram. mandou um Porque quadro. é regime próprio, mas a gente fazer outro estudo para ver quem já fez a reforma da Previdência, né? Porque ainda nem todas fizeram ainda. Pois é, professor Paulo Bacelar, os municípios tinham um prazo após a reforma previdenciária de Muitos não 2019 fizeram a reforma. para realizar essa reforma previdenciária e simplesmente não cumpriram esse dever de casa. E hoje nós temos um projeto de lei, uma PEC, sendo discutida no Congresso Nacional para renegociação das dívidas dos municípios com o INSS. E no bojo desse texto está um item para um prazo a ser dado para os municípios regularizarem a situação do regime próprio de previdência social. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri. O João Bosco está na cidade do Crato com a seguinte dúvida: tenho 51 anos de idade, trabalho de carteira assinada, sofri um acidente, recebi indenização de R$1.000, fiquei com sequelas do acidente, posso receber algum benefício? Se ele ficou com sequelas, sim, ele vai ter direito ao auxílio acidente, que é 50% do valor de uma aposentadoria por invalidez calculada na data que ele sofreu o acidente. E tem um prazo, professor Paulo Bacelar, Não tem após prazo. o Não tem acidente para requerer esse benefício? Não tem prazo. Se o INSS não deu esse benefício de ofício, a gente tem como entrar com ação na justiça. Agora, ele deixa de ganhar se passar de 5 anos, né? Ele ganha os últimos 5 anos quando ele der entrada nessa ação. Linha direta 085-99273-4353. Edileus em Guaraciaba do Norte. Quem tem artrose no joelho tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Possivelmente, dependendo da idade da pessoa,
da atividade que a pessoa exerce e se ela é segurada da Previdência. Se ela estiver contribuindo com a Previdência, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Professor, a artrose, a artrite é um problema que, em um grau maior, acaba por dificultar a vida de quem sofre com essa doença, né? Para atividade, né? A pessoa fica incapaz de exercer a sua atividade e teria direito aí ao auxílio-doença. Ana Luísa, em Parambu. Onde é que fica Parambu, professor Paulo Bacelar? Pelo amor de Deus, doutor, você não sabe onde é que fica Parambu? Sei não, professor Paulo Pertinho Bacelar. de Quiterianópolis, na região dos Iamuns. Aí, Alverne Lá embaixo, Lacerda, depois da de próxima Tauá. vez, Alverne, que eu for aí a Tauá, você vai me levar até Parambu. Depois de Tauá, entrando ali à direita, pertinho de Cococi. Já foi em Cococi, doutor? Já ouvi falar. Ah, tá. Como tinha o radialista Beto Rabelo, quando a gente perguntava pra ele, aí diz, eu já ouvi falar, então eu já ouvi falar. Parambu, na região dos Iamuns, pertinho do Piauí. Acho que é a primeira vez que tem Parambu, se eu não me engano. Pergunta? Não. já teve? Recebemos essa pergunta aqui pela Trici FM de Itauá. A Ana Luísa diz o seguinte: na minha carteira de trabalho digital aparecia que iria receber meu abono dia 14, mas quando fui ver agora aparece não habilitado. O que devo fazer? Eu ainda não consigo receber. Aqui, professor Paulo Bacelar, o abono que ela fala é o PIS? Ou pode ser, né? Ela tem que ir numa agência da Caixa Econômica para ver isso lá. Ana Luísa, não ficou clara a sua pergunta, reafirma essa dúvida que a gente responde. Francisco Edson em Forquilha, eu tenho uma doença crônica nos meus 2 joelhos, não posso ficar em pé por muito tempo porque meus joelhos travam e eu não consigo sair do lugar. Eu tenho 25 anos de idade, 25 anos e 6 meses de contribuição. Tenho direito a uma aposentadoria? Hoje estou com 51 anos de idade. Olha, ela tem direito. Se Ele, ela... no caso, Francisco Ele, né? Edson de Forquilha. Como eu disse também, ele vai ter direito ao auxílio-doença se ele estiver contribuindo com a Previdência, com o INSS. Se ele estiver, dependendo da sua atividade, vai dar direito ao auxílio-doença, provando aí a sua incapacidade para o trabalho, sempre através de um laudo médico. Almério em Fortaleza, sou de Fortaleza, tenho 62 anos de idade e 35 anos de contribuição. Fiquei desempregado de 2020 a 2022. Voltei a contribuir no ano seguinte. No total, tenho hoje 35 anos de contribuição. Anote aí, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade. Gostaria de saber se eu me enquadro em alguma regra de transição ou quando irei me aposentar. Olha como a regra da Previdência é injusta, essa reforma. Cruel. Como é que uma pessoa com 35 anos de contribuição e 62 de idade não tem direito à aposentadoria? É um absurdo, professor Paulo Absurdo. Bacelar. Tinha que ser pelo menos 60 anos de idade com 30 de contribuição no mínimo. 97 pontos não dá direito à regra de pontos. 35 com 62... Dá 97. Teria que ter 64 para a idade mínima. Não tem 64, não tem direito à aposentadoria. Regra de transição, teria que ter 35 mais o pedágio, ele só tem 35. Então, ele não tem regra de transição nenhuma, só vai se aposentar aos 65. Olha que absurdo Tristeza, viu, Almério? Mas é a realidade e aqui a gente está com esse compromisso de falar a verdade. Vera Cruz, em Beberibe. Eu tenho uma neta que é especial. É porque a mãe da Maria Luísa, foi tirar o benefício e quando lá chegou, o benefício estava bloqueado. O que a mãe deve fazer? Por que isso? Precisa desse benefício para comprar fralda. Aí o que a gente deve fazer? Situação que acontece com muitas outras pessoas. Portaria 33 do INSS. Portaria 33, agora de agosto de 2025. As pessoas foram convocadas para fazer uma nova perícia do BPC. Ela deve ser detentora do BPC. O INSS manda uma notificação por e-mail, se tiver no cadastro do meu INSS um e-mail cadastrado, um e-mail informado, o INSS deve mandar um e-mail para essa pessoa. Ela não respondendo o e-mail, o sistema bloqueia o pagamento para que ela faça o agendamento da perícia. Olha só, bloqueia para forçar o agendamento. Se ela não agendar a perícia dentro desses 30 dias, o benefício vai ser suspenso. E ela tem 30 dias para fazer o agendamento. Se ela não fizer o agendamento, o benefício é cessado automaticamente. Então é um risco muito grande. As pessoas não estão sendo avisadas disso, estão sendo bloqueados os pagamentos sem ninguém saber de nada, e ela tem que ligar para entrar no meu INSS fazer o agendamento, ou liga para 135 e pede o agendamento. Na hora que faz o agendamento, Luciano, o benefício é
automaticamente liberado. E, professor Paulo Bacelar, às vezes muitas pessoas deixam de comparecer a essa perícia, ignoram o chamado do INSS, temerosas de que a perícia a tire desse benefício. Exatamente, ela vai perder o benefício, vai ter que começar. Marinete, na cidade de Cruz. Meu marido tem 27 anos que recebe o BPC. Ele tem 61 anos de idade. Quer saber se pode mudar para aposentadoria por idade? Zenon, portaria 33 IN. Não, foi um decreto agora que eu não me lembro, 1345, se eu não me engano. Recente, professor? Recente, que diz o seguinte: eu vou até fazer um curso sobre essas atualizações do BPC. Antes você tinha que cessar o benefício e pedir a aposentadoria por idade. Mas aí você tem que ter um tempo de contribuição de 15 anos. Então, por exemplo, certo. A pessoa tinha 15 anos, aí ficou deficiente, teve o direito ao BPC. Quando esse benefício chega, quando esse segurado chega aos 65 anos, ele tem que pedir a alta desse BPC para requerer uma aposentadoria. Para quem tem BPC deficiente e chega aos 65 anos de idade, mas não tem esses 15 anos para aposentadoria, o benefício não é mais feito perícia. Quer dizer, ele não vai mais ser chamado para fazer perícia. Então é como se tivesse transformado esse benefício num BPC ao idoso. Mas para aposentadoria ainda precisa de pedir a alta desse benefício e requerer novamente, requerer uma aposentadoria. Ou então ele pode requerer a aposentadoria e o servidor cessa o BPC quando for conceder a aposentadoria. Agora, Marinete, além dessas explicações do professor Paulo Bacelar, dizer que no caso da aposentadoria, professor Paulo Bacelar, somente aos 65 anos de idade, claro que se o marido da Francinete se enquadrar nesses 15 anos de contribuição. Se tiver 15 anos de contribuição antes, né, desses 65 anos de idade. É um ponto que você sempre aborda aqui, é importante, professor Paulo Bacelar, para quem recebe BPC, contribuir para a Previdência Social. Quem não tinha 15 anos, tinha 13, tinha 12, tinha 10, ele pode ficar com BPC e ficar contribuindo para atingir esses 35 anos. Cícero Augusto, em Juazeiro do Norte. Nasci em 1974 e tenho mais de 20 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? Quem nasceu em 74 tem quantos anos, professor Paulo Bacelar? É novo ainda, né, Zé? 58, né? Eu nasci em 67, eu tô dizendo aqui o ano que eu nasci, 67, 67. Não, quem nasceu em 74 então 74 é bem novo, mais novo que eu. Tem 7 anos a menos, eu tenho 58. 50 anos de idade. 51, né? E aí não tem direito ainda à aposentadoria, vai ter que ter os 65 de idade. Mas o dever de casa o Cícero Augusto já fez, né? Porque tem 20 anos de contribuição. 20 anos de contribuição, vai ter que ter 65 de idade. Então, prepara a resposta para a Juliana Alves, em Tianguá. Ela tem 34 anos de idade e 13 anos de contribuição. E quer saber quanto tempo ainda falta para se aposentar? Quantos? 13 anos? Ela tem 34 anos de idade. Pô, meu Deus. Aí ela tem que fazer um planejamento previdenciário. É a melhor forma. Não, professor Paulo Bacelar. Ainda é nova. Professor Paulo Bacelar, planejamento previdenciário significa dizer que você pode contribuir mais para ter uma aposentadoria maior. Isso. No caso, ela quer saber quando vai se aposentar. Ela só vai se aposentar aos 62 de idade. Fechado. Para ela saber quanto ela precisa para se aposentar, aí ela é melhor fazer um planejamento. Mas ela precisa ter 62 de idade, só vai se aposentar aos 62. E precisa fechar os 15 anos de contribuição no mínimo. Já tem 13. Então ela precisa fechar mais 2 para ter os 15 no mínimo. E aí esperar ou fazer o planejamento para saber se vale a pena ela pagar até lá. Agora eu tenho uma notícia aqui que é jogar farinha no ventilador da Juliana Alves. Como ela é uma jovem com 34 anos de idade, professor Paulo Bacelar, certamente ela vai enfrentar nos próximos 10 anos uma nova reforma previdenciária que irá endurecer as regras para a concessão de benefícios. Eu não queria falar isso, Luciano. Eu não queria falar isso. Ô, Juliano, olha, a gente acrescenta esse detalhe, mas parabenizá-la porque você está fazendo o dever de casa. Continue com esse vínculo com a Previdência Social, porque seja quais forem as regras no futuro, quem faz o dever de casa hoje tem o futuro garantido nesse cobertor da Previdência Social. O Pedro Alberto está em Trairi, tem os 65 anos de idade e já pediu aposentadoria em abril deste ano. Até agora nada. O que posso fazer? Abril, maio, junho, julho, agosto. Já temos aí mais de 100 dias, né, professor Paulo Bacelar? Era para ter saído uma resposta. 90 dias ela pode procurar
alguém, um advogado, para entrar com um mandado de segurança. Linha direta 085-99273-4353. O Davi Santos está no interior do Ceará, não diz em que cidade se encontra, mas ele quer saber o seguinte: se o INSS aceita 2 atestados na mesma doença, pois quebrei a perna como agricultor pelo INSS. Manda um alô para mim. O alô está dado para o Davi Santos, e ele quer saber, aceita 2 atestados simultâneos não, né, professor Paulo Bacelar? Como é que é isso? Não, é bom 2 atestados para mostrar que ela tem mais de uma comorbidade. No caso, o Davi Santos. Então, se tiver mais de um problema, é melhor, mais a proporção... Fortalece, né, o argumento. A estatística, a proporcionalidade para ela receber um benefício pode ser maior. A Carla, na cidade de Russas. Trabalhei de carteira assinada por 14 anos e 8 meses. Ô, deverzinho de casa bem feito. Tenho 41 anos de idade. Como fica a minha situação para o pedido de aposentadoria? Estou com 8 anos sem carteira assinada. Professor Paulo Bacelar, né? 41 anos de idade, 14 anos e 8 meses. Como fica a situação da Carla no INSS? 14 anos e 8 meses. Ela precisa fechar os 15 anos. Faltam 4 meses. 4 mesezinho. Agora ela precisa fazer a contribuição como contribuinte individual, ou como autônomo, ou como facultativo. E aí ela tem os 62 anos de idade. Nessa situação, ela não está na condição de segurada da Previdência Social. Para Carla recuperar essa condição de segurada, o que ela precisa fazer? Ela tem que recuperar uma contribuição. Se ela tiver uma contribuição a mais, ela já é segurada da Previdência. Aí ela não pode ter a carência para um auxílio-doença, por exemplo, que precisa de 12 contribuições. Mas ela pagando 6 contribuições, já volta a ter qualidade de segurado e carência para todos os benefícios. Professor Paulo Bacelar, mas é importante que a Carla, com 41 anos de idade, ao retomar essa condição de segurada, mantenha a contribuição para ter direito a outros benefícios. Ela contribui 6 direto, ela garante a sua qualidade segurada e a carência. E daí para frente ela pode ficar contribuindo não menos tempo do que 1 ano. Quer dizer, não passar mais de 1 ano sem contribuir. Carla, você está bem pertinho de fechar o ciclo do que nós chamamos de dever de casa, que é o período de 15 anos de contribuição. Você tem apenas 41 anos de idade. Na incerteza do futuro previdenciário, é importante que você não abra mão dessa contribuição para a Previdência Social. Maria, na cidade do Crato, tenho 63 anos de idade, desde 32 anos de idade, eu abri uma empresa em meu nome, dei entrada no meu pedido. Nós já respondemos essa pergunta da Maria, já respondemos. Agora a Maria do Carmo, na cidade de Granja. Trabalho como professora contratada. Sou doente de hérnia de disco e bico de papagaio há 3 anos. Que direito eu tenho sobre o meu trabalho? Lembrando que tenho 46 anos de idade e 16 anos de contrato. Hérnia de disco incomoda, né, professor Paulo Bacelar? Primeiro ela tem que ter o laudo médico. Laudo médico importante para dizer, olha, você tem esse tipo de doença e está incapaz de exercer atividade remunerada. Se não tiver no laudo, ela precisa de um laudo e de um atestado médico para informar o afastamento. Lembrando, Luziano, que as perícias médicas podem ser concedidas apenas com atestado médico. E o atestado médico tem que conter o CID da doença, o carimbo do médico e o tempo de afastamento, que ele pode ser até 60 dias. Quando essa documentação é encaminhada pelo ateste médico, professor Paulo Bacelar, durante quanto tempo é concedida? 60 dias, no máximo 60 dias. E em seguida... Já foi 180 dias, voltou a ser 30 e agora é 60. E depois desse período, a pessoa precisa fazer a perícia médica presencial. E aí, Luziano, que vem o problema, porque as perícias médicas estão sendo marcadas já para o ano que vem, para 2026. Eu lembro aqui que em uma entrevista ao jornal Alerta Geral, o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais, o Luiz Carlos Argolo, nos revelou que existe uma fila de pelo menos 3 milhões de pedidos de perícias médicas. Ou seja, professor Paulo Bacelar, no Brasil inteiro. Ou seja, você já está dizendo que as perícias estão sendo marcadas para o próximo ano. Ou seja, muita gente só vai fazer essa perícia daqui a 1 ano. É uma verdadeira tragédia dentro da Previdência Social para você, trabalhador, trabalhadora. O José Ricardo em Maracanaú. Tenho 58 anos de idade, 35 anos de contribuição.
Tenho problema de circulação. Quantos anos de Quando idade? chego em casa, as pernas parecendo um elefante, de tão inchada. O que posso buscar e alegar para a minha aposentadoria? 35 anos de contribuição, 58 Por anos de idade. enquanto, ela só tem direito ao auxílio-doença se ela estiver incapaz de exercer a atividade remunerada dela. Por isso que é bom estar mantendo sempre as contribuições. E se ela não tem mais condições de trabalhar agora, ela tem que parar de contribuir, No caso, José Ricardo. parar de contribuir. Às vezes eu falo É ela, verdade, é a é pessoa, é a pessoa. Então ela precisa parar de contribuir e dar entrada no INSS com um atestado médico, né, atestando a sua incapacidade. E não parar de contribuir durante um ano. Por exemplo, a pessoa tá sem poder trabalhar, então ela para de contribuir e dá entrada no INSS. Ela não vai demorar de fazer a perícia, né? Exato. Então ela não pode esperar mais de um ano sem contribuir, entendeu? Se a perícia estiver demorando mais de um ano, ela tem que voltar pelo menos a contribuir uma contribuição antes de fechar esse ano. Esse é o grande problema. Ela não pode parar de ficar nesse intervalo de um ano, ela não deixa de contribuir pelo menos um ano. Mais uma dúvida antes da pergunta da Rita Maria em Choró. Quero dizer a você, ouvinte internauta, que a linha está aberta ao 085 99273 4353. A Rita Maria em Choró diz o seguinte: tentei me aposentar com 55 anos de idade como agricultora e não consegui. Será porque trabalhei um tempo para a prefeitura e agora queria saber com que idade eu irei me aposentar? Hoje tenho 61 anos de idade. Vamos à matemática, professor Paulo Bacelar? Já ela tem quantos anos de contribuição? Ela tem 61 anos de idade. Mas aí precisa... Não diz quanto tempo tem de carteira assinada. Fala que trabalhou um tempo, Um tempo. Não deve ser mais de 35 anos ou 30, né? Então um tempo na prefeitura. ela tem que ter 15 anos. Se ela trabalhou um tempo na prefeitura como contratada, ela era do regime geral de previdência. Exato. Então, se tiver 15 anos, ela falta um ano para ela pedir a aposentadoria dela. Vamos que é o supor que ela 62. tenha trabalhado apenas 5 anos na prefeitura. Aí ela tem que começar a contribuir agora para fechar os 15. Daqui a 10 anos ela se E aposenta. será que ela não tem um tempo de contribuição na agricultura, professor Paulo Bacelar? Ela está com 61 anos de idade hoje. Se ela tem 5 possível. anos na prefeitura... Se somar, ela já, se ela tiver tempo rural, tiver comprovação de atividade rural, e aí, Luciano, uma informação aqui, né? Eu estarei no Congresso do Direito Previdenciário do IBDP, estou como coordenador regional do IBDP na região Nordeste, e em outubro teremos o Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu vou falar sobre a comprovação de atividade rural do segurado especial antes dos 8 anos de idade. Onde é, professor Paulo Bacelar, o Vai ser em congresso? Brasília, né? Dia 3 de outubro é a minha palestra. Eu vou falar sobre essa pessoa que contribui, que trabalha na agricultura com os pais, né? Desde criança. Então, essa já pode ter direito à aposentadoria se tiver tempo rural. Da Maria Alice em Croatá. Ela diz que um irmão faleceu recentemente e ela quer saber com quem ficará a pensão por morte, se com a esposa casada no papel ou com a companheira com quem o irmão dela conviveu durante determinado tempo. Quem fica com a pensão é a companheira. Se ele já está separado de fato da esposa e ele não paga uma pensão alimentícia ou a ex-esposa não tem dependência econômica com o ex-marido que faleceu, quem vai ter direito à pensão é a companheira atual. E quando não há divórcio, há o casamento no papel e o Mesmo divórcio assim, não é feito? Separado de fato que eu tô falando. Ela já era separado de fato da pessoa, né? Então quem tem direito é a atual companheira, porque a Constituição garante a união estável, os mesmos direitos como se fosse casado. Então ela não casou ainda porque não divorciou, mas está separado de fato. Então quem tem direito é a companheira atual. Vamos à região do Vale do Jaguaribe. Sandra em Limoeiro do Norte. Estava recebendo o auxílio-doença por 180 dias, agora coloquei novamente por tempo indeterminado. Continuo recebendo normal ou só depois que for aprovada a perícia? Outra dúvida, nessas condições recebi o 13º salário, eu recebo o 13º salário, trabalho de carteira assinada desde 2019. Olha, se ela tem qualidade de segurado e ela pediu a prorrogação, ela pediu a prorrogação? Sim. Pediu. Dentro da prorrogação, ele mantém o pagamento até a data da perícia. A gente sai de Limoeiro do Norte e vai à Morada Nova porque a Joana quer saber. Ela tem 44 anos de idade e é agricultora, nunca contribuiu. Como é o processo para se aposentar como agricultora? É a pergunta da Joana, professor Paulo Bacelar. A gente fala muito aqui sobre as regras para a aposentadoria no campo. E agora essa dúvida da Joana.
44 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social. O que fazer? 44 anos de idade, nunca contribuiu, ela deve voltar a contribuir, passar a contribuir agora, entrar no site da Previdência Social, no meu.inss.gov.br e tirar a sua guia de Previdência Social. 3 caminhos, professor Paulo Bacelar. Se ela diz que era da agricultura e nunca contribuiu, e se ela mora no campo, ela precisa juntar, a partir de hoje, durante os próximos 15 anos, provas que faz que, Se ela ainda for agricultora, que tem a atividade agrícola. Se ela ainda for agricultora, ela não precisa contribuir para sindicato, mas ela precisa juntar provas, e agora é o momento, antes dos 60 anos, dos 55 anos de idade, para a mulher, ela juntar provas de que trabalha na roça, que vive da roça, porque aí ela pode se aposentar mesmo sem contribuir para o sindicato ou para qualquer outro órgão. Ou seja, com 44 anos de idade, tomando essas providências a partir de hoje, aos 59 ela pede aposentadoria. Porque ela vai ter que ter 15 anos de comprovação. E é bom informar que você precisa ter aquela prova inicial, que é de 15 anos no mínimo. Porque o INSS ele não aposenta mais. Antes, eu aposentava com uma prova de 5 anos atrás. Bastava ela declarar que era agricultora por 15 anos. A prova não precisava ser dentro dos 15, antes dos 15 anos, bastava ser dentro do período. Agora não, exige-se uma prova inicial, então tem que ter uma prova de pelo menos 15 anos atrás. Esse é um dos caminhos. O outro caminho, professor Paulo Bacelar, se ela não for agricultora ou se ela mora na cidade e não exerce atividade agrícola, até hoje, aí ela pode contribuir como dona de casa se estiver no CAD único. Se ela estiver no CAD único, pode contribuir com 5% do salário mínimo, não tendo renda declarada no CAD único. Guerda Lúcia Vieira, em Senador Pompeu. Sou professora, pedi minha aposentadoria por tempo de contribuição em 2019 e estava com 57 anos de idade. Veio indeferida, pedi novamente e está em análise desde 2020, professor Paulo Bacelar. Em 2022, ganhei o direito de aposentadoria por um acórdão em fevereiro de 2022. E agora, em 7 de agosto de 2025, o INSS pediu para verificar o acórdão, que já estava desde abril de 2022 na junta para a implantação do benefício. Deu para entender? Você que passou um tempo como funcionário e servidor do INSS, compreendeu, professor Paulo Bacelar? Ela deu entrada na junta de recursos e ficou um tempão sem implantar. Exato. Já tem o acórdão. Exato. E não implantou ainda. Exato. Aí ela precisa entrar com mandado de segurança. Olha só, Luciano, eu já tive processo que eu tive que entrar com mandado de segurança para movimentar o recurso, eu tive que entrar com mandado de segurança para julgar o recurso e eu tive que entrar com mandado de segurança para implantar o benefício após o recurso. A junta de recursos, aliás, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele está estudando uma maneira da implantação do benefício ser feita no próprio ente. Porque o Conselho de Recursos é um órgão administrativo, mas separado do INSS. É um órgão à parte do INSS. É o que julga os indeferimentos e as concessões também. E quando ele julga, ele manda para o INSS para implantar. E aí é que fica a demora, porque volta para o INSS implantar. Então eles estão estudando uma maneira de fazer a implantação do benefício dentro do próprio Conselho de Recursos. Então, neste caso, a Guerda deve sim buscar ação judicial. Se está demorando muito e aí não tem perspectiva de quando vai ser implantado o benefício, tem que entrar com mandado de segurança. Ivanir Paiva, em Santa Quitéria. Estou com 3 hérnias de disco e um desvio na coluna. Tenho direito a me aposentar ou apenas receber o auxílio doença? Estou com 44 anos de idade. 44 anos de idade, precisa ter os 65 de idade, né? É homem, né? Sim, professor Paulo Bacelar, mas você aqui desviou o caminho. Calma, para se aposentar por idade. E para se aposentar antes da idade, no caso de uma doença ou a incapacidade temporária ou permanente, ele precisa ter um atestado médico provando que ele está incapaz totalmente para exercer a sua atividade. Mais uma dúvida, agora subindo a Serra do Maciço, em Baturité, está o Wilton. Sou professor, tenho 39 anos, venho sofrendo de epilepsia, tenho que tomar vários medicamentos, são muito caros. Posso ter direito a algum benefício? Primeiro, pedir auxílio-doença, né? Se afastar da sua atividade, né? Dentro de sala de aula. Como eu disse, pedir o benefício e se demorar mais de um ano, ele voltar a contribuir, pelo menos como autônomo, para não perder a sua condição de segurado e verificar no seu atestado médico ou no laudo médico
que há uma incapacidade permanente, porque você ter epilepsia dentro de sala de aula pode ser complicado. E aí ele pode se aposentar por invalidez. Ele não disse a idade, né? Disse sim, professor Paulo Bacelar, e você Ele citou... falou só 30 e tantos anos de contribuição, não foi não? Ele tem 39 anos de contribuição. Não falou a idade. Não, é a idade dele, professor. Sou professor, tenho 39 anos. Eu estou entendendo que de idade, professor Paulo Bacelar. Não falou, então não falou o tempo, né, de contribuição. Mas independente do tempo de contribuição... mesmo assim, né, se ele tiver 39 anos de idade, aí vai por esse caminho. Vamos continuar em Baturité, porque a Maria Santos diz que a filha é autista, tem depressão e ansiedade, além de baixa visão. Deu entrada no benefício do INSS, mas só foi negado porque trabalho de carteira assinada. Ela pergunta, o que devo fazer agora, professor Paulo Bacelar? O benefício... Pois ela tem a renda, né? É a renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. O autismo é para pessoas, o autismo dá direito ao BPC, mas para as pessoas que estão em estado de miserabilidade. É uma família que não tem condições de manter aquela criança, né? Muitas vezes as mães deixam de trabalhar para cuidar desses filhos autistas. E aí cria-se aí um problema que é devido aí para o BPC. Mas se ela trabalha, se ela tem renda, aí se for maior do que 1/4 do salário mínimo, aí possivelmente esse benefício pode ser negado. Vamos agora à região do Vale do Salgado. Você sabe onde é que fica a região do Vale do Salgado, professor Paulo Bacelar? É onde tem as salinas, lá em Capuí. Desculpa, a gente não sabia não. É o Rio Salgado, né? É o Rio Salgado, professor Paulo Bacelar. Mas vamos atrás, professor Paulo Bacelar. Salgado é o sal lá da praia. Vale do Salgado é uma região que fica ali no centro-sul do Ceará, por onde passa realmente o Rio Salgado, né? E lá estão algumas cidades, entre elas a famosa cidade do Icó, onde tinha a carne do sol, né, professor Paulo? A carne de charque, né, professor Paulo Bacelar? E lá tem também o açude Icó Lima Campos. E é lá que o Carlinhos Nunes, que comanda a FM Papagaio... Tá me devendo um café queijo, lá, né? Ele tá te devendo o queijo e o peixe, né? Eu vou sempre cobrar aqui. Então o Guilherme em Icó diz o seguinte: meu pai, Francisco, reside em Icó e é agricultor desde sempre. Minha mãe é funcionária pública casada no civil e trabalha 20 horas semanais. Gostaria que explicasse se esse fato da minha mãe ser casada com meu pai pode gerar complicações no momento de pedir a aposentadoria rural do meu pai. Nada a ver, né? Não, olha só, eu vou poder utilizar as provas de um para o outro, né? Que é o casal. Mas como não sou casado, ela vai ter que ter as provas primeiro da união estável e poder utilizar as provas. Professor Paulo Bacelar, você se embananou de novo. Não é a mulher que quer se aposentar? Mas ela é funcionária pública, casada e trabalha 20 horas. Eram segurados especiais. Ele quer saber se essa condição da mãe como funcionária pública vai atrapalhar a aposentadoria do pai. Não, isso de jeito nenhum. A lei, ela não especifica que o trabalhador rural não possa ser casado com alguém que trabalha na atividade urbana. Não existe essa limitação. Agora, Luciano, isso judicialmente já foi motivo de indeferimento. Um absurdo, né, professor? Por isso que o segurado ele tem que ter as provas para ser a concessão administrativa. Porque se for pro judicial, o judicial diz assim, não, mas a mulher dele é urbana, eles não são trabalhadores rurais, tá entendendo? O que a lei não destaca isso como impedimento. Guilherme, está dada a resposta bem segura pelo professor Paulo Bacelar e o seu pai tem sim direito à aposentadoria, claro, desde que comprove essa vinculação com o INSS por meio das provas que são recolhidas na atividade rural. A Maria está em Solonópolis, sou funcionária pública, tenho 21 anos de concursada e 4 anos de contrato, tenho 60 anos de idade, quando irei me aposentar? 21 anos de concursada, 4 anos de contrato, ou seja, 25 anos no serviço público, 60 anos de idade. Mais 2 anos, professor Paulo Bacelar? Ela tem que ter 62 de qualquer forma, né? 62 anos. O Francisco José da Silva, em Viçosa do Ceará, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: tenho 61 anos de idade e 20 anos de contribuição. Em 2023, fiz uma cirurgia de catarata nos 2 olhos. Em 2025, descobri que tenho glaucoma. Será que consigo um BPC? Minha esposa já recebe o BPC desde 2011 por conta de um AVC e um aneurisma. Os dois podem somar 2 BPCs, professor Paulo Bacelar? A lei não excluiu.
você pode ter 2 BPC, 3 BPC na mesma casa, isso ainda não foi alterado. Agora ele disse que tem 21 anos de contribuição, não foi? 21 anos de contribuição. 20 anos de contribuição. Será que ele não é segurado da Previdência para pedir um auxílio-doença, né? Se ele pedir o auxílio-doença, é provisório ou uma aposentadoria por invalidez, aí pode até aumentar a renda familiar. E aí a renda seria utilizada para a revisão do BPC da esposa. Né? Ele poderia aí analisar esse caso melhor. O professor Paulo Bacelar ele tem 61 anos de idade, ou seja, daqui a 4 anos se aposenta. Pode se aposentar. Mas para isso, quando quando ele se aposentar, não muda a questão do BPC da esposa, porque é excluída a renda de um segurado aposentado com um salário mínimo com 65 anos de idade. Então não tem problema nenhum para a esposa dele. Mas se ele tiver um auxílio-doença agora ou uma aposentadoria por invalidez, isso vai contar para a renda para revisar o BPC da esposa. Francisco, boa essa explicação do professor Paulo Bacelar. Deixa eu só fazer uma pergunta, reafirmar a pergunta. Professor Paulo Bacelar, se o Francisco José da Silva, em Viçosa do Ceará, com 61 anos de idade, faltam apenas 4 anos para chegar aos 65 e pedir a aposentadoria. Ele tem 20 anos de contribuição. Se ele hoje não estiver vinculado com o INSS, o que o Francisco precisa fazer para pedir a aposentadoria quando chegar aos 65 anos de idade? Aí ele precisa, se ele pudesse agora, podia pedir o BPC e aos 65 anos pedir a aposentadoria por idade. Agora, usando outra coisa, se os dois tiverem BPC, a pensão por morte não seria concedida em caso de morte de um ou de outro. Entendi. Então, se eles contribuíssem como facultativo, caso viesse a falecer, um deixaria a pensão para o outro. Vamos caminhando e cantando pelas estradas do Ceará, chegando agora ao município de Quixadá, na região do Sertão Central. O Raimundo diz, gostaria de saber se tenho direito ao auxílio-doença, pois há 4 anos sofri acidente e tenho platina no corpo, na minha perna esquerda. Gostaria, inclusive, de uma indicação de um advogado aqui da região. Em Quixadá, né? Quixadá. Não tenho como dar indicação, mas ele pode ter direito ao auxílio-doença se tiver um retorno da sua incapacidade. Se ele já teve o acidente, que já consolidou as contribuições, né, e hoje ele não tem capacidade laboral, mas tem uma redução da sua capacidade laboral, ele poderia ter direito ao auxílio acidente na época, e ainda pode pedir até hoje. Mas ele pode procurar aí pelo Instagram e pela cidade, que sim, deve ter advogados previdenciaristas nessa área. A gente está entrando na reta final deste nosso bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você nos encaminhar uma pergunta. 085-99273-4353. Helenice, na cidade de Russas. Minha irmã, professor Paulo Bacelar, sempre teve problema de aprendizado, não conseguiu ficar em um trabalho por isso. Hoje ela tem 30 anos e está com depressão. A renda dela é só o Bolsa Família. A minha irmã consegue o BPC, ela tem uma filha de 7 anos de idade. Sim, aí primeiro precisa do laudo médico, né? Atestando aí quais são as dificuldades que a pessoa tem. E aí também verificar a questão da renda familiar per capita e estar cadastrada no CAD único. Sandra, em Trairi, tenho 54 anos de idade e 27 anos de carteira assinada. Quando irei me aposentar? Quantos anos? 54 anos de idade, 27 anos de contribuição. 54 anos de idade. Mulher, faltam apenas 8 anos. E aí precisa de 8 anos, porque tem que ter 62 anos de idade. E o Luiz Pereira, professor Paulo Bacelar, em Barbalha, na região metropolitana de Fortaleza, com 31 anos de contribuição e 52 anos de idade. Fortaleza, Luciano? Barbalha? Metropolitano do Cariri. Cariri, Luciano. Aí eu tô vendo te corrigindo. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Sim, diga. 52 anos de idade e 31 anos de contribuição. Bom, ele tem 31, não tem como se aposentar em regra de transição agora. Aí teria que ter os 65 anos de idade também. E a Josefa dos Santos, no interior do Ceará, com 33 anos de contribuição e 56 anos de idade. Olha ali, ó, já tá melhor. 56 mais 33, né? Exatamente. Dá mais 33, 89. Dá 89. Falta ainda, ela precisaria ter 92 pontos. 92 pontos em 2025. Tem quantos anos de idade? Ela tem 56 anos de idade. 57, olha, Zano, com 57 ela se aposenta. Daqui a um ano. Ô, Josefa, que Daqui boa notícia. Ou se ela fizer 57 esse ano, né? Exato. Mas com 57 ela se aposenta, porque aí vai ter a regra de transição de 33 anos. Cícero Paulo, em Juazeiro do Norte.
Nasci em 1974 e tenho 20 anos de contribuição. Nós já respondemos essa pergunta aqui, então vamos aqui avançar. A Ana Maria também já tem aqui a resposta. Agora a pergunta da Janaína em Vaze Alegre. Tenho 46 anos de idade e 21 anos de contribuição. Sou professora. Quando posso me aposentar? Por qual regra, professor? Aí tem que ter 57 anos de idade, 25 anos de contribuição como professor no mínimo. Carlos Alberto, na cidade de Russas. Tenho 58 anos de idade e 22 anos de contribuição. Também já respondemos essa pergunta 65, aqui. vai para 65. Isabel Sombra, em Russas. Meu irmão tem a doença de Parkinson. Botou os papéis pedindo auxílio-doença e veio negado. Ele faz o que para ter direito ao auxílio-doença, professor? Precisa ver a questão de por que foi negado. Se foi qualidade segurado, se foi carência e se foi pela questão da incapacidade. Aí para poder é melhor recorrer judicialmente desse benefício. Iracélia Fontinelli, em Viçosa do Ceará. Meu marido trabalha como vigilante armado, vai completar 62 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Quando ele pode dar entrada na aposentadoria? Já pode dar entrada, 60 anos de idade com 25 anos de contribuição. Maria Silvana, na região metropolitana de Fortaleza. Fiz uma perícia e ficou com o resultado em recurso. Queria saber o que significa isso. Recurso só se ela deu entrada no recurso, porque o INSS não entra com recurso ordinário de ofício. Ela pode estar em análise para poder o benefício ser analisado, a questão da carência, qualidade segurada. Edmar Laureano, em Trairi. Tenho 48 anos de idade, 25 anos de contribuição com sistema elétrico e 3 anos na construção civil. Todos com periculosidade, 28 anos de contribuição. Falta quanto tempo para eu me aposentar? Tenho direito à aposentadoria especial? 28 anos com periculosidade e 48 anos de idade. Só com 60 anos de idade. 28 anos não tem como se aposentar mais especial sem a idade mínima. Margarida Barbosa, em Acopiara. Recebo auxílio-doença há 14 anos. Queria saber se posso pedir a aposentadoria. Pode. Tenho 57 anos de idade. Recebendo auxílio-doença? Pode, né, professor Paulo Bacelar? Você está muito apressado. Você pensa que está em cima de uma moto, professor Paulo Bacelar? Então, escuta aí. A Margarida Barbosa diz que recebe auxílio-doença há 14 anos, tenho 57 anos de idade e nunca contribuí. Mas como é que ela já nunca... vai não, entrar não, automaticamente por idade Zé. Ou tenho que procurar o INSS? Não, ela nunca contribuiu porque ela deve ter atividade rural. Porque como é que ela está em 14 Aí anos sim, de né, professor? doença? Ela não disse se é atividade rural ou urbana. Mas se tem auxílio-doença é porque tem vínculo com a Previdência Social. Previdência Social. E se ela está incapaz de exercer... dentro dessas perícias de 14 anos de contribuição, de 14 anos como auxílio-doença, ela vai fazer uma perícia em algum momento. Ela pode apresentar um laudo médico para poder aposentar de uma vez. Agora, uma coisa é certa. 14 anos de auxílio-doença, nesse período ela está na condição de segurada? Com certeza, mantenha a qualidade segurada enquanto ela tiver benefício. Se ela é agricultora, já passou da idade, 57 anos de idade. Sim, mas aí ela teria que, para contar o auxílio-doença como carência, porque a aposentadoria por idade exige carência mínima de 180 meses. Ela já tem 14. Mas os 14 só anos. Entra como carência se houver a intercalação. Ela precisa da alta médica e voltar a exercer atividade rural. Você falou sobre uma situação ter período rural antes, período rural depois e o auxílio-doença no meio. Eu lembro que na semana passada você respondeu uma pergunta... Ou contribuição antes, contribuição depois e o auxílio-doença no meio. De um trabalhador, uma trabalhadora Sim, urbana nesse mesmo perfil, né? Ou seja, até eu questionei. Professor Paulo Bacelar, quer dizer que você abre mão do auxílio-doença, fica na incerteza, dá entrada no pedido de aposentadoria, 1 mês, 2 meses, 3 meses, seu INSS pagar e você vai sobreviver como nesse período. Precisa ter isso aí. Agora a pergunta da Marília em Croatá. Meu esposo tem 61 anos de idade, paga o INSS, tem 35 anos de contribuição e 95 pontos. Ela já foi aqui fazendo a conta, professor Paulo Bacelar. O que nos indicaram era reduzir os pagamentos do INSS quantos anos? E escolhermos ficar pagando somente 2 vezes ao ano. Fizeram o cálculo? Isso é correto? Com quantos anos irei me aposentar? 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. Gente, mas ela já tem 96 pontos. 96 ela pontos. Já pode pedir aposentadoria. Não, no caso o esposo. Ah, é homem, né? É um homem. Pode pedir, professor Paulo Bacelar? Não, né? 36 anos de contribuição? 35 anos de contribuição. 35, mais 61 anos, mais 60. Dá 96 pontos. Só se pode falar isso, Luciano, quem calculou. É irresponsabilidade de alguém falar, não pare de pagar
e fique só esperando a chegar o tempo de aposentadoria ou a idade. Então, tem que calcular, tem que botar no papel e dizer, olha, vale a pena ou não vale a pena, e a pessoa decidir quanto ela vai gastar daqui para frente. Mais uma pergunta, Jaime Lopes em Fortaleza. Professor, uma pessoa que trabalha de carteira assinada em 2 empregos, mas com um tempo de contribuição diferente em cada um desses empregos, poderá, para se aposentar, juntar os 2 tempos de contribuição? Pode, se não forem concomitantes, se forem em períodos diferentes, pode somar os tempos e irá ser feita a média de contribuição de todo o período contributivo desde 94 até hoje. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você pode anotar e ao longo da semana nos encaminhar perguntas pelo WhatsApp 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, um bom final de semana. Você vai passear neste final de semana de moto, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, hoje eu estarei dando aula na ESA da pós-graduação da OAB Ceará, então não estarei pilotando uma moto nesse fim de semana. Enquanto isso, eu vou pra praia, professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, um grande abraço, um bom final de semana e a gente se encontra aqui na próxima semana com mais informações na área da Previdência Social. Grande abraço, professor Paulo Bacelar. Até mais.